ouvir a leitura bíblica desse texto. Alguém aqui já ouviu algum sermão a partir desse texto? Eu já na adolescência. Então vamos ouvir a leitura. Então vieram as filhas de Zelofaede, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de Judá. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda de congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os quais se juntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofaede falam que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então farás passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a herança dareis ao irmão dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. O nosso tema de hoje é: mulheres comprometidas com a história transformam a realidade. Nós sabemos que a questão de divisão de terras é um problema. Foi na época bíblica, foi no Brasil, desde a invasão de Portugal, o Brasil continua tendo esse problema de divisão das terras. E o Brasil tem uma enorme quantidade de terras públicas, chamada terra devolutas. É muito grande. Já houve proposta de que essas terras fossem todas usadas para a reforma agrária. Porém, não foi aprovado. É natural que desde os termos bíblicos, distribuição de terra para as pessoas marginalizadas, para os pobres, para as mulheres, estrangeiros e peregrinos, então, tem sido sempre um problema, parece que todo mundo quer deixar de lado. Na peregrinação, nós temos um problema, que eu gostaria de dizer, que desde a ditadura militar, durante a ditadura militar, eles levantaram um lema que era: terra sem homens para homens sem terra. Terra sem homens, essa era uma pegadinha. Porque as terras que diziam que eram sem homens são terras dos indígenas, dos quilombolas, são terras que é a causa da grande ganância, porque são as terras raras, principalmente na região amazônica. Então, essas terras são muito desejadas e até hoje os conflitos ali têm sido muito sérios e nós temos um problema ali, a invasão de terras raras no Amazonas. Foram entregues para quem?
para mineradoras, para o agronegócio, para os plantadores de soja, criação de gado de corte. E essa situação tem provocado muitos. Eu visitei a região do Xingu e ouvi os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores. E eles me disseram que eles vivem em constante sobressalto. Por quê? Há grupos de matadores de aluguel, de pistolagem, que queimam plantações, florestas, matam indígenas e se apossam das terras. E os cartórios vão em registro. Então é todo um esquema de homens sem terra, que não é homens sem terra. São terras roubadas daquele povo e entregues na mão de grupos mineradoras, madeireiras e os plantadores de soja. Esta é uma questão que é onde queimam as florestas, poluem os rios, e o número de pessoas mortas é altíssimo com a poluição. 9.000 pessoas morreram no ano passado com problema de intoxicação por causa do veneno. Isso é um problema muito sério, né, menina, que trabalha no meio ambiente. A CPT tem um relatório sobre mortes de pequenos agricultores. No ano de 2021 foram mortos 819 pequenos agricultores. Em 1922, 1.065 pequenos agricultores. Em 2025, 46. Tem baixado, mas não está resolvendo o problema, porque os grupos de pistolagem matam por R$5.000. O povo de Israel também teve esse problema. Eles tiveram que lutar para conseguir a terra, não é? Principalmente Josué foi um dos grandes lutadores para chegar à terra prometida e tomar posse dela. Eles peregrinaram durante 40 anos no deserto em busca da terra. E era uma multidão de pessoas divididas em 12 tribos. De cada tribo tinha 30.000, 40.000 pessoas. Então era um grande grupo de pessoas que iam em busca de terra. E quando se aproximaram da terra prometida, foi feita uma distribuição entre os líderes masculinos, chefes das tribos. Mas havia ali 5 irmãs da tribo de Manassés, cujo pai tinha morrido, como não tinham irmãos, elas não teriam direito à terra. Mas essas mulheres não aceitaram essa questão como resolvida. E com muita coragem, elas conheciam a lei hebraica, elas conheciam os direitos e a questão da divisão das terras. Aí elas tinham peregrinado pelo deserto, tinham sofrido todos os problemas, e elas conheciam muito bem essa história. Mas quando chega lá, no final, elas foram colocadas do lado. Caminharam 40 anos em busca da terra, chega lá, vocês não vão receber terra, porque as filhas não têm direito. Essas mulheres corajosas foram até onde? Até a praça, onde estava quem lá? O sacerdote, o principal sacerdote, o chefe, estavam todas as autoridades. E elas, com coragem, expuseram a história. E Moisés ficou numa saia justa danada, né? E agora? O que eu faço? Essas mulheres corajosas que vêm aqui exigir seus direitos, ele vai e conversa com Deus. E o que Deus responde? O pedido dessas mulheres é justo. Quando mulheres corajosas enfrentam autoridades e colocam a situação que elas conhecem muito bem,
diante das autoridades, o que aconteceu? Deus respondeu, é justo. E elas sabiam que a justiça divina estaria do lado delas. Então, eram mulheres corajosas, que enfrentaram as autoridades, demonstraram que elas tinham direitos e ouviram a palavra de Deus. É justo. Então, nós, mulheres, eu dou graças a Deus, porque aqui nós estamos homens e mulheres, eu sempre digo, eu dou graças a Deus pelas mulheres e pelos homens da minha vida que me ajudaram, estiveram do meu lado e contribuíram, que até hoje, contribuem para o meu bem-estar. Eu sou muito grata a Deus pelos anos que eu vivi ao lado de João. Quanto eu aprendi, quanto houve companheirismo, quanto foi bom, eu dizia para ele, meu bem, eu não sabia que casar era tão bom com você. E eu sempre digo, eu dou graças a Deus por tudo que eu aprendi durante o casamento. E quando nós, homens e mulheres, caminhamos juntos, na família, na igreja, na sociedade, nós temos um espaço melhor de convivência para todos. Nós precisamos aprender essa convivência. Infelizmente, há muitos conflitos, mas nós temos que superar e caminhar em busca da justiça. Esse Dia Internacional das Mulheres foi criado pela luta de 129 mulheres que morreram carbonizadas. Por quê? O dono da fábrica não aceitou que elas fizessem uma greve para melhorar os salários e as condições de trabalho. Mas elas lutaram por isso. E hoje nós temos o Dia Internacional da Mulher. E nós já caminhamos muito, já conseguimos e já conquistamos, né? A mulher já conquistou muitos espaços. Mas é um espaço que nós temos aqui, até que aqui não, né? A nossa igreja é comandada por mulheres, mas a maioria das igrejas não aceita. Certa vez eu estava colaborando com o reverendo Alexandre na igreja de Indaiatuba, eu fiquei 2 anos colaborando. Eu pregava 2 domingos, ele pregava 2 domingos, eu fazia os estudos de quarta-feira, fazia as visitas, porque ele estava fazendo 2 doutorados e não tinha tempo. Mas um dia uma moça chegou para mim e disse, eu nunca vi isso, a senhora só prega sobre mulher? Eu disse, foi uma opção minha, porque a Bíblia tem muitos personagens femininos esquecidos. E a vida inteira eu só vim pregar pelos homens e nunca vi ninguém reclamando. Nunca vi ninguém reclamando, porque só se fala em nome da Santa Servões. Eu fiz essa opção. E quando eu fiz meus sermões de prova, nós éramos 11 pessoas, 11 alunos, 3 mulheres, os outros alunos eram homens. Somente eu e uma outra moça, a Désia, de Mato Grosso, fizemos sermão sobre mulheres. Os outros todos, os sermões eram todos, e eram 2 sermões de prova. E no final, o reverendo Saulo de Castro disse, ele era o nosso professor de exercício, para ser bem professor, ele disse, continue usando os textos da Bíblia que falam de mulheres. Porque ele era da IPB, né? Ele disse que na nossa igreja a mulher só tem espaço para contribuir. Só para dar dinheiro. Elas é que mais dão dinheiro para a igreja. Mas não tem espaço para falar, não tem espaço para administrar, não tem espaço para participar da comunidade como membro. Elas são membros contribuintes só. Infelizmente a IPU buscou esse caminho, né? E nós mulheres somos presbíteras, temos pastoras, temos diaconisas,
E eu creio que isso é um avanço dentro do mundo evangélico. Então, nós temos os direitos das mulheres reconhecidos pela ONU desde 8 de março de 1911. Nós temos direitos definidos nas leis brasileiras. Sejamos gratos por essas lutas que deram certo. Sejamos gratas porque nós temos conseguido caminhar e melhorar a nossa atuação e aprender também. Porque na luta a gente aprende muito. É no embate que a gente aprende muito. Se tudo, as águas são tranquilas, não existe embate. Nós ficamos lutando. À vontade, né? O Ben Alves dizia uma coisa aqui, e eu sempre achei muito interessante. O Ben Alves era um ser fora da caixa, né? E a gente tinha uma amizade muito próxima. E um dia ele me falou, protestante é um povo muito feliz, muito tranquilo. E isso não é bom, não. Porque se acham, vai tudo para o reino dos céus, então não preciso fazer mais nada pelos outros. Vou para o reino dos céus, quando eu morrer eu vou para o céu. Então estou feliz, tem uma música que fala isso, né? Estou feliz porque eu vou para o céu, e os outros que se arrumam. Então, mulheres que lutam, elas não lutam por si só. Mulheres que lutam pela transformação de uma realidade. E foi isso que essas 5 moças fizeram. Elas lutaram, conheciam a história, o sofrimento daquelas mulheres, os direitos que elas não tinham, e elas lutaram com a certeza de que Deus achava justa a luta. Quando Deus acha justa uma luta, nós somos vencedores. E aquelas mulheres conseguiram transformar a lei da herança, não só para os judeus, mas também para os estrangeiros. Quantas vidas abençoadas a partir dessa mudança. Lutar por justiça, lutar por direitos, não é uma luta individual, é uma luta coletiva. Elas eram 5 irmãs que se juntaram e foram diante das autoridades. E por isso, as lutas que o povo se une para exigir direitos e justiça, eu creio, são abençoadas por Deus. Quando o povo se une para lutar por justiça, nós temos um grande embate agora no Congresso, né? Que é a questão da PL, a questão da hora trabalhada, né? 6 por 8. E gente dizendo que brasileiro é vagabundo, que não trabalha, que essa lei de 6 por 1 é para vagabundos. Gente, nós precisamos lutar para que essa lei seja aprovada. Eu sempre converso com os varredores de rua, com os caixas de supermercado, com essa gente do povo que está na luta, que trabalha 6 por 1. Ontem eu conversei com uma moça, perguntei para ela quantas horas de trabalho. 8 horas de segunda a sábado. E ela tem 4 filhos e é mãe solo. Ela disse, eu sofro muito, porque eu fico muito pouco tempo com meus filhos, porque eu chego em casa, eu tenho que fazer comida, limpar a casa, e aí eles já estão cansados, já foram dormir. E essa é a situação da grande maioria, não só de mães, mas de pais, que trabalham o dia todo, a semana inteira, 8 horas por dia. Não tem tempo para ficar com as suas famílias. Porque chega o domingo, ele tem que consertar o que está desconcertado, ele tem que limpar o que está sujo, e a família fica deixada de lado. Como essa família pode ser feliz? Como essa família pode ser unida? Daí tantos problemas que nós temos nas famílias.
daí tantos problemas que nós temos de revolta de filhos pela ausência dos pais. Nós temos que lutar juntas, a igreja tem que se unir a isso e saber que a luta é luta. E quando nós lutamos junto com o povo, e a luta é justa, Deus abençoa e a situação se transforma. Se nós queremos transformar este país, se nós queremos transformar a realidade da nossa sociedade, da questão da mulher, da questão dos pais, nós temos que entrar nessa reforma, o 6x1, nós temos que entrar nessa luta contra o feminicídio, na luta da proteção da criança, contra a pedofilia, contra a venda de órgãos, que para mim é o crime mais odioso que existe. E que quase não se fala nisso. Por quê? Quem está envolvido, pedofilia e venda de órgãos, tem muita gente. E por isso, o problema fica difícil de resolver. Eu tenho um amigo na Interpol e ele me disse que o crime mais difícil para a Interpol investigar é o crime da venda de órgãos. E que no Brasil, crianças, mulheres e jovens são mortos para vender coração, pulmão, rim, pele, para fora do Brasil. Quanto se fala sobre isso? Quanta gente está lutando contra isso? Existe um organismo da justiça que tem uma luta contra essa venda de órgãos. Mas a mídia fala? Não. Então nós temos que, como essas mulheres, conhecer a realidade, buscar conhecer essa realidade para que ela se transforme. E lutar para que ela se transforme. Esse deve ser o nosso compromisso. Deve ser a nossa luta por uma sociedade melhor, que receba a bênção que Jesus Cristo disse. Eu vim para que todos tenham vida, e vida é em abundância. Que a nossa luta seja para que todas as pessoas, nós mulheres, todos os homens, todas as crianças, todos os jovens, tenham vida e vida em abundância. Deus nos abençoe. Amém. Deus nos oriente e nos ajude a ter força para estar nessa vida. Amém. Amém. Amém.